Salve, salve, craquedásculos! Essa aula nós vamos encerrar o ciclo aí de análise das questões da segunda fase da FUVEST. Essa questão, ela não é mais ou menos importante, mais ou menos difícil, não é isso. Mas eu estou trazendo para vocês uma resolução para tranquilizá-los e, consequentemente, desmistificar a FUVEST. Então, se você fez a prova ou para você que não fez, fique comigo até o final do vídeo, porque a ideia é essa, acalmá-los, resolução, tranquilidade. Beleza, pessoal? Nós vamos analisar como os espaços, sejam interpretativos ou de conhecimento histórico, foram explorados nela. Eu já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like para, claro, fortalecer as nossas aulas. Galera, seguinte, com a equipe Dásculos, vocês sabem, é conteúdo gratuito e de qualidade. Vamos para a questão então, porque ela tem um elemento fundamental logo de cara. Qual, Pedro? O texto. Né? Se vocês observarem aqui no nosso canal, nas outras aulas que fizemos, textos compuseram. Por quê, galera? Nós estamos falando de uma segunda fase que explora a escrita de vocês. Mas explorar a escrita a partir de uma análise interpretativa. E os textos, eles são relevantíssimos para isso, né? Vamos lá, vamos para a leitura. Ela fala assim, ó. No dia 1º de janeiro de 1849, foi divulgado na imprensa pernambucana o Manifesto ao Mundo, escrito por Borges da Fonseca, que apresentava as seguintes reivindicações. Antes disso, como eu sempre faço com vocês, vamos aos elementos que vai puxar nós aí para o conhecimento histórico, para o contexto, né? 1º de janeiro de 1849, Brasil Segundo Reinado, Brasil quase completando ali uma década de governo do Dom Pedro II. Vamos continuar então. Então ele fala, né, seguintes reivindicações. Protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia deve realizar os seguintes princípios. O voto livre e universal ao povo brasileiro, a plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, ó, liberdade de imprensa, voto livre, vão guardando aí. O trabalho como garantia da vida para o cidadão brasileiro, o comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros, a inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, muito interessante isso, né? A inteira e efetiva, né? A extinção do poder moderador, olha esse ponto, a extinção do poder moderador, o direito de agraciar, o elemento federal na nova organização, federalismo, completa reforma do Poder Judicial em ordem a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos, extinção da lei do juro convencional, extinção do atual sistema de recrutamento. Galera, vamos lá, eu já vou para as questões, porque consequentemente vocês vão perceber que ela não é tão difícil assim. E aí eu também vou explorar o contexto, porque a primeira pergunta é feita assim, como ficou conhecido esse movimento na história imperial brasileira? Vamos lá, na história imperial brasileira esse movimento ficou conhecido como Revolução Praieira. Revolução do Partido da Praia, um braço do Partido Liberal no Brasil, recebeu esse nome muito em virtude da localidade, ficava ali na região da Praia do Recife, tá certo? Então, Revolução Praieira, tem uma conotação importante com o nome, revolução. Eu parto do seguinte princípio, né? A gente pode aprofundar em uma outra discussão e tudo mais, mas eu acho que o termo revolução, ele está muito mais ligado a alguns aspectos reivindicatórios inseridos no contexto, mas inseridos principalmente na ideia monárquica brasileira. Por exemplo, vamos lá. Quando ele fala, voto livre universal ao povo. Espera aí, nós não temos isso numa monarquia brasileira daquele contexto, né? A monarquia parlamentarista recém-formada brasileira. Quer ver outro elemento importante? A extinção do poder moderador. Então, de certa forma, esses seriam alguns elementos para a gente, no mínimo, compor o conceito de revolução que é atribuído ao movimento. Então, não vão atribuir o conceito de revolução ao movimento do ponto de vista das suas conquistas, ou seja, derrubada de poder, não é por aí, tá? Então, vamos mais por esse lado reivindicatório. Então, Revolução Praieira. Vamos lá, vamos ver o que é perguntado aqui na B. Explique o teor de duas das reivindicações indicadas no manifesto. Galera, o teor aqui, ele tá muito inserido nesse espaço de ampliação dos aspectos de liberdade.
de inserção, evidentemente, em um contexto que, se a gente analisa, por exemplo, o cenário europeu, já estava bem avançado do ponto de vista do voto, não necessariamente um voto universal, que fique bem claro na Europa, por exemplo. Outra questão importante, de um avanço de sistemas mais representativos, né? Quando a gente fala, por exemplo, 1840 a década de 1840 como um todo, a gente percebe que o absolutismo está praticamente sepultado nos países. Não o monarquismo. O monarquismo existia ainda. Porém, a gente vê o avanço muito de ideias mais parlamentaristas, parlamentares. Quer dizer, você tinha os monarcas, tá certo? Entretanto, você tinha poderes legislativos fortes que, consequentemente, traziam anseios não de toda a parte da população, o que quebra esse certo monopólio que, consequentemente, dava roupagem ao absolutismo. Tudo bem? Então esse é o teor, né, pessoal? Um teor no sentido de ampliação das liberdades e representando cada vez mais um rompimento com amarras do antigo regime, como era o absolutismo. E a C, desculpa, ela vai, eu acho que fechar esse ciclo de raciocínio, porque ela fala assim, ó, indique dois elementos comuns entre o evento pernambucano e as revoluções europeias de 1848. Revoluções europeias de 1848, como vocês podem ver aqui na minha anotação, vou puxar aqui para cima, ó. Primavera dos Povos. A tão falada Primavera dos Povos, que se espalhou, evidentemente, por várias localidades na Europa. A gente olha muito para a França como uma grande caracterização, mas nós temos, por exemplo, a Confederação Germânica, temos a Península Itálica, a região da Grécia, a Península Ibérica, e assim bombando certos movimentos. E esses movimentos, pessoal, tiveram várias características. Por exemplo, nós podemos trazer aspectos nacionalistas de alguns desses movimentos. Podemos trazer aspectos, por exemplo, socialistas, dos trabalhadores, né? Quer dizer, o Manifesto do Partido Comunista é de 1848, para vocês terem uma ideia. Porém, a gente também não pode deixar de levar em conta que ainda a gente tem um caráter liberal voltado, por exemplo, para uma burguesia que fez parte desses movimentos também. Eu estou tratando de maneira genérica porque a pergunta ela fala as revoluções, então não tem uma direcionada apenas, por exemplo, que aconteceu apenas em Paris, ou por exemplo, que aconteceu apenas na Espanha, não. Então por isso que eu estou fazendo essa análise mais geral. E movimentos republicanos. Então eu parto do seguinte princípio, dois elementos comuns. Esses elementos comuns, eu acho que a gente pode chamar a atenção para o elemento federal, quer dizer, essa ideia federalista, né, nessa dita composição. Eu parto de um outro princípio aqui, que ao colocar esse rompimento com o poder moderador, traria ali um aspecto um pouco mais republicano. Então esse seria outro elemento para a gente analisar em comum. Acredito também, já estão pedindo dois, mas eu vou para outro, que esse voto livre universal também ele teve presente em várias das reivindicações das revoluções europeias de 1848. Então é isso, pessoal. Foi uma questão de história do Brasil, evidentemente o grande foco, porém pediu um pouquinho ali para que nós lembrássemos de aspectos que a vida europeia estava, consequentemente, inserida no contexto de 1848, 1849, que foi o ano do lançamento do manifesto, como a gente viu. Galera, fica a dica para vocês, como eu falei, tranquilidade, eu tenho certeza que vocês arrebentaram. Para quem fez e para quem não fez já está aí, ó. Ó, não é tão difícil assim. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.